Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, Igreja de Jesus Cristo. Vamos colocar de pé. Cumprimenta aí meia dúzia de irmão que está do seu lado aí. Fala assim, que bom que você veio essa manhã. Aleluia. Cumprimentou meia dúzia ou foi só um? Amém. Os irmãos estão chegando aí. Glória a Deus pela sua vida. Aleluia. Quantos estão felizes? Esse é o dia que o Senhor Ele fez, Ele preparou. Então que nós possamos nos alegrar diante da presença dEle nessa manhã. Oferecer a Ele a nossa semana. Que em nome de Jesus Ele nos ajude a tomar as nossas decisões, né? Amém. Eu queria ler um texto que está em Salmos 24. Salmos 24. Amém. Não vou precisar falar mais nada, apenas ler o texto. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da salvação. Tal é a geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portais, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém? Vamos aplaudir bem forte a esse Rei. Aleluia, vamos cantar com alegria. Diga, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra, ó esperança de Israel. Diga, Ele é o leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Ó esperança! Ó esperança de Israel. Ouve-se um júbilo. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória. Declare! O dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se todos os povos, e o novo rei surgiu. Impérios se conhecem, a sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, vamos! Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá. E os povos
Os povos de longe virão, ansiam aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Só as vozes, diga: Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, ele é o leão da prevalecer. Leão, Leão de Judá, oh, oh, Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, aleluia. Aplauda bem forte aí. Vamos declarar Jesus em tua presença. Nos reunimos aqui, contemplando a sua face e rendendo a Ele, porque Ele é o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, primogênito dentre os mortos. É Ele que nós adoramos essa manhã. Jesus, em sua presença reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Diga: o véu que separava, e o véu que separava já não separa mais, que a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. só pra te adorar, só pra te adorar. Que nós estamos aqui. Diga: o véu, e o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só estamos nós aqui. Erga sua mão comigo e diga: só para te adorar, só para te adorar. Estamos nós aqui, porque Ele vive. Vamos encher esse lugar de glória, diga: posso crer no amanhã, porque eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos
do meu Jesus que vive está. Vamos mais forte, diga porque Ele vive, porque Ele vive, porque vive, posso a esperança em Jesus. Do meu Jesus que vive está. Convido você agora a fechar os seus olhos e a glorificar a esse nome de Jesus. Não fique apático diante da presença do Rei dos Reis. Comece a entoar louvores de adoração, louvores de glória, de honra a Ele, porque Ele é digno. Comece a exaltar ao nome de Jesus. Comece a exaltar ao nome de Jesus. Diga o quanto esse nome é grande, o quanto esse nome tem poder para ressuscitar os mortos, curar os enfermos, sarar as nossas feridas. Levantamos o seu nome, Jesus. Levantamos o seu nome. Levantamos o seu nome. Levantamos o seu nome. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Está sentado, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja um louvor. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Diga que Ele é poderoso. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti. Jesus de vista, não perca o Senhor de vista.
O Senhor, o Rei dos Reis, Ele está no nosso meio nessa manhã. E Ele nunca mudou, Ele é o mesmo. Ele continua curando, libertando, salvando. Aleluia. Hoje é Santa Ceia, daqui a pouquinho nós vamos ceiar. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. A nossa mensagem hoje é a primeira mensagem do ano de 2025. O primeiro domingo, né? O primeiro domingo, a primeira ceia, a primeira pregação. O Senhor colocou algo no meu coração quando eu analisava as Escrituras. Na primeira pregação feita na Bíblia. A primeira pregação feita na Bíblia foi feita por um demônio, por Lúcifer, já caído, já era a serpente, já era um demônio, já estava em trevas, e a primeira pregação foi distorcer a palavra de Deus. Foi uma pregação que foi exatamente o que a mulher foi palatável, ela gostou de ouvir aquilo. Como se, e essa pregação distorcida da palavra, ela está desfazendo, desmerecendo aquilo que Deus falou. Tipo assim, quando Deus fala não, a gente precisa entender uma coisa, irmãos. Quando Deus fala sim, já é uma bênção liberada para nós. Amém? Quando Deus fala não, não tem a ver com a ausência da bênção de Deus. Quando Deus fala não, não significa mas eu fiquei chateado por causa do não que eu tive. Você ficou chateado porque você não está alinhado com a vontade de Deus, ou porque ainda falta muito para que você conheça o caráter de Deus, conheça a pessoa do Senhor. O não de Deus, ele não é ausência de bênção. O não de Deus é uma proteção para nós. Ou seja, quem protege, eu pergunto para você, está abençoando ou está amaldiçoando? Então quando Deus fala assim, meu filho, não faça, Ele está nos protegendo, então Ele está nos abençoando. Então tá, Rogério, você tem um bebezinho de quantos? É 1 ano? 1 e 8? Então, Rogério, na hora que ele aprender a falar, talvez, já está falando já? Já sabe pedir alguma coisa assim? Formar uma frase inteira? Então tá, amanhã ele vai pedir um carro para você, você vai dar para ele, sim ou não? Ué. Então, mas por que não, Rogério? Então, mas você vai dizer não para ele, Rogério? Mas esse não, eu pergunto, está abençoando ele ou está protegendo ele? Amém, queridos? Um exemplo básico, mas é necessário. E quando Deus fala o espera, todo mundo só quer ouvir o sim de Deus, né? Então tem o sim de Deus, o não de Deus, e tem o espera de Deus também. E o espera de Deus? O espera de Deus também às vezes dói, porque às vezes ainda somos carnais, ainda estamos orando pouco, não estamos ali em profunda comunhão com o Senhor. Mas o espera de Deus também é bênção, sim ou não? Também é bênção. Tudo que vem de Deus para nós é bom. Seja o sim, seja o não, ou seja o espera. O espera é o que você falaria de resposta para o seu garoto. Talvez você não usaria o não. Talvez você diria, filho, espera, porque ainda não é hora. Mas o pai vai te projetar para isso. Quem está entendendo? O espera, Deus está te preparando, está te projetando. Mas aí nem todo mundo está disposto a ouvir o não de Deus e muito menos o espera. Querem fazer mesmo aquilo que o seu coração, que é extremamente enganoso, está mandando fazer. E a Bíblia diz que
o nosso coração, amém? Não vou confundir não. A Bíblia diz em Jeremias do capítulo 17, no verso 10, projeta para mim, por favor, Gustavo. Jeremias capítulo 17, no verso 10. Verso 10. Jeremias 17, verso 10, filho. Jeremias 17, 10. Eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração, examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Verso 11. Gustavo, por gentileza, volta para mim o verso 9. Verso 9. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração, e sua doença é: quem é capaz de compreendê-lo? Nós precisamos entender, irmãos, do que nós precisamos ser salvos, do que nós precisamos ser libertos. Quando Jesus veio pregando, falando sobre paternidade da parte de Deus, aquele povo achava que era filho de Abraão e achava que era filho de Deus. Jesus trouxe uma verdade ali completamente contrária ao que eles pensavam. Jesus falou: vocês não são filhos de Deus. Por causa das vossas atitudes, o vosso pai é o diabo. Evangelho de João, capítulo 7, verso 32, se eu não me engano. Coloca para mim. A gente precisa do impacto para a gente entender o que Deus está querendo fazer e o porquê Deus está querendo fazer. Evangelho de João 7, verso 32. Vamos ver se é. Em nome de Jesus. Verso 32, vai no 38 para ver se é o 38, Gustavo. Eu não preparei, por isso que eu não lembro o versículo. É João capítulo 7, isso eu sei. Acha para mim, Gustavo. É João 8,44. Obrigado, pastora Silva. É 8,44, aqui é o texto da água viva. João 8,44, obrigado, pastor. É assim que a gente vai. Olha o que Jesus falou. Para você ver que o conceito de amor que as pessoas têm a respeito do Evangelho é completamente distorcido. Aí eu lembro já do que eu disse no início. Um entendimento distorcido não vem de Deus, vem da pregação do diabo. Quem prega distorcido é o diabo. O Senhor traz uma verdade que às vezes a princípio dói, mas ela liberta, ela salva, ela transforma a nossa vida. E Jesus está dizendo: vós pertenceis ao vosso pai, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Jesus falou isso não porque o diabo havia os concebido, porque existe uma diferença na teologia entre filho de e filho do. Uma coisa é filho de diabo, outra coisa é filho do diabo. Qual que é a diferença? Filho de, Jesus é filho de Deus, porque ele foi gerado por. Jesus não é filho do Deus, porque Jesus não foi adquirido, Jesus foi gerado. Então, por exemplo, o seu filho é filho de Maria, filho de José, é filho de. Filho do é adquirido. Aqui o termo usado é filho do diabo. Vosso pai é o diabo. O termo usado é filho do. Do é porque eles, por suas obras e atitudes, foram adquiridos. Isso deixa para nós uma responsabilidade em quem será o nosso pai, em quem será o nosso Senhor. Porque o nosso Senhor e o nosso pai não é quem eu digo que é. Eu posso falar que meu pai é Jesus, que meu pai é Deus,
Mas isso não significa coisa alguma. Porque o meu Pai, o meu Senhor, não é quem eu digo que é. É quem eu obedeço. Entendem? Quem eu obedeço é o meu Senhor. Então quem eu digo que é. Tem um ditado que fala que falar, até papagaio fala. Então dizer, eu sou de Deus, Deus abençoe, vai com Deus. Usar o nome de Deus, usar o nome de Jesus. Até usar um versículo bíblico. Tem muita gente que usa versículos bíblicos. O diabo também usou. Ele pegou a palavra de Deus e distorceu. Quando ele foi tentar Jesus, ele usou a palavra para tentar confundir Jesus. Tentou, ele se disfarçou com a palavra, mas não adiantou. Porque nós devemos saber como que o nosso adversário vem. Desde o princípio ele vem enganando, ele vem distorcendo. Amém, queridos? Então nós precisamos entender do que nós fomos libertos, o porquê que nós precisamos de libertação, o porquê que nós precisamos de um encontro verdadeiro com o Senhor, para que nós sejamos adquiridos por Ele, para que nós não entreguemos a nossa vida a outro, mas sim ao Senhor da vida, que é Jesus. Eu quero que você, se você puder abrir, se você não puder, você pode acompanhar aqui Gênesis capítulo 3, verso 17. Gentileza, em nome de Jesus. Gênesis 3, verso 17. E a Adão disse, Deus disse para Adão: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra. A terra se tornou maldita por causa do pecado de Adão. A terra passou a produzir até uma coisa que ela não produzia. Ela passou a produzir espinhos e abrolhos. O espinho, ele é uma das características, ele é um dos sinais da maldição que a terra recebeu por causa do pecado. Para você ter uma ideia, a Bíblia diz que a natureza, ela geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. A terra, você quando viaja, alguns lugares ainda estão preservados, mas existem lugares que já é uma visão assim que a gente prefere, se pudesse, não veria. Existem países, esses dias eu estava vendo um documentário de Bangladesh. É um lugar horrível, águas poluídas como o nosso rio aqui, uma superpopulação, pessoas que vivem de uma forma completamente desordenada. Eles não têm o mínimo de saneamento, eles não têm o mínimo de higiene. Imagine uma pessoa comer lixo. A gente sabe o que é isso também. A gente também tem isso aqui. Mas pensa um lugar onde de uma forma massiva isso acontece. Então nós percebemos que a terra, a degradação da terra, ela não para. É como se fosse uma bola de neve, é como se fosse imparável, e é imparável essa situação, porque só existe um que vai restaurar de novo, que vai restaurar de uma forma perfeita a terra, e é Cristo, quando Ele vier. Então a terra, ela está caminhando, ela está convergindo para um caos. Ela está caminhando e ela... Por que acontece isso? A resposta está aqui. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Os espinhos são um dos sinais do pecado do homem. O pecado do homem é como se fosse um esgoto espiritual que desemboca no reino
que acaba afetando tudo, né? Mas é algo imundo, é algo que destruiu, que amaldiçoou, que trouxe morte. O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Se eu não me engano, vamos lá. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas não para aí, tem uma vírgula ali. A vírgula indica que continua. Tem mais informações importantes da parte de Deus para nós. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E não acabou ainda. Por Cristo Jesus, nosso... Aí tem um ponto final. É Jesus e ponto. É Jesus e pronto. Queridos, isso daqui é porque Paulo entendeu o que nós estamos entendendo agora também. O salário do pecado é a morte. O pecado te leva mais longe do que você imaginou aí. Ele te mantém preso durante muito mais tempo do que você imaginou ficar. E ele pode te matar caso não haja a sua volta para Deus. O pecado nos distancia de Deus. Você vê, o homem, enquanto tinha comunhão com Deus, foi num momento em que ele ficou só ali, que ele pecou. Já não pôde mais voltar à comunhão, porque o pecado, ele mata a sua intimidade com o seu Pai. O pecado, ele nos separa de Deus. Até vai parecer que a mão do Senhor encolheu, vai parecer que os ouvidos do Senhor cerrou, mas não é nada disso. O Senhor continua lá, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo Pai, o Senhor continua com a mão estendida, o Senhor continua com os ouvidos abertos, porém, a pessoa quando peca, ela se distancia. Então o único caminho de volta é o arrependimento, o único caminho de volta é o quebrantamento, o reconhecimento. Quando a pessoa reconhece a sua miséria, as pessoas elas não têm um encontro com Deus por causa do orgulho. Então elas vão resistindo, mas quando nós reconhecemos as nossas misérias, reconhecemos que não temos nada, que não somos nada, então nós nos voltamos para Ele e Ele nos recebe, porque a sua misericórdia, a Bíblia diz que dura para sempre. A Bíblia diz, eu não estou aqui pregando juízo não, irmãos, eu estou aqui pregando a misericórdia, mas eu estou pregando de uma forma honesta para todos aqui. Muitas pessoas vão assistir essa mensagem depois, pessoas serão alcançadas, mas de uma forma honesta. Nós não podemos pregar de uma forma incompleta. Nós temos que liberar da forma que o Senhor, Ele disse, exatamente como Ele disse. Coloca para mim Romanos no capítulo 3. Romanos capítulo 3. Deixa eu só. Aleluia. Gente, até parece que não tem crente nessa igreja. Aleluia. Aleluia, Jesus. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 15 em diante. O 23 a gente já leu, está lá adiante. Vamos pegar aqui o contexto aqui, por gentileza. Paulo foi comissionado a pregar o Evangelho, ganhar almas para Cristo. Ganhar almas para Cristo é povoar o céu, irmãos, através da pregação do Evangelho. Como crerão se não há quem pregue? Como
pregarão se não forem enviados. Então, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. O meio que Deus escolheu para que houvesse salvação, primeiro ele ofereceu o seu sacrifício, uma única vez, que foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois ele envia as testemunhas para pregarem a respeito daquilo que Jesus fez por todos. Jesus não fez por um grupo isolado de pessoas. Jesus fez por todos. Porém, é por todo aquele que ouve e crê. Jesus fez o sacrifício para todo aquele que responde com fé à pregação escutada. Que resposta dar? Vamos nos atirar ao pecado? Ou seja, vamos nos entregar ao pecado, porque não estamos sob o jugo da lei, mas sob o poder da lei e da graça? É uma das coisas mais distorcidas dos nossos dias, quando se fala de lei e de graça, como se a lei fosse algo ruim e como se a graça fosse um alvará, uma assinatura de Deus, um cheque em branco para a gente fazer o que a gente quer. E isso é a maior mentira de todos os tempos da serpente, que continua enganando a muitos. Então Paulo está falando aqui, que resposta nós daremos? Nós vamos nos atirar, nos entregar ao pecado? Ele está falando assim, de forma alguma. Na parte B, ele já pergunta, ele faz a pergunta e já responde. Toda pergunta nas Escrituras, irmãos, não é para a gente responder. Toda pergunta bíblica é para a gente raciocinar, é para a gente refletir. Quando Adão e Eva pecaram, Deus chegou na viração do dia e perguntou: Adão, aonde você está? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Certamente ele sabia, mas toda pergunta do Senhor é para gerar reflexão em nós. Então, quando Deus, Ele pergunta, quando nós lemos uma pergunta na Escritura, é para a gente dar uma parada, irmão. O que eu estou fazendo com a graça? O que eu estou fazendo? O que é a lei para mim? O que é a graça para mim? Então, Paulo já traz aqui da parte do Espírito Santo: não, de forma alguma. Verso 16: não estáis informados de que, ao vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos deste a quem obedeceis? Seja o pecado para a morte, ou seja a obediência que leva à justiça. Então, eu parafraseei de uma outra forma esse versículo, quando eu disse que o nosso Senhor é aquele para quem nós entregamos a nossa vida. E um detalhe maior que nós precisamos saber, gente, essa entrega, a Bíblia deixa bem clara que ela não é uma entrega qualquer. A Bíblia, esse texto diz que esta entrega é uma entrega física. É para quem nós entregamos o nosso corpo. É para quem nós entregamos a nossa mão, os nossos olhos, as nossas palavras, o nosso pensamento, todo o nosso ser. Quem nós somos? Nós somos espírito, alma e corpo. Então Paulo está falando aqui de uma entrega, que essa entrega ela pode ser ou para aquele que vai nos escravizar de novo, ou para aquele que vai nos justificar. Quando nós entregamos a nossa vida para Deus, nós entregamos ela de que forma? Gente, quando eu entreguei, eu não sei se um dia o Senhor vai me mostrar isso, se Ele vai permitir saber disso, não tem problema. Se Ele quiser, amém, se não, não, mas eu imagino que foi assim como se fosse uma sacola de lixo, algo terrível, podre, nojento, morto, quando eu entreguei para Ele. Então Ele é como se Ele fosse assim, alguém que tem, como se fosse, não, Ele é alguém que restaura, que recicla, que faz de novo. Deus ele não tem
problema para lidar com aquilo que você cometeu. Você não vai conseguir gerar uma surpresa em Deus quando você falar para Ele: Senhor, eu pequei. Deus não vai ficar desapontado. Nós não vamos desapontar o Senhor quando nós nos entregamos para Ele, quando nós confessamos a Ele os nossos pecados, as nossas mazelas, quando nós falamos: Senhor, eu sou um adúltero, Senhor, eu sou alguém que sou escravo de vício, Senhor, eu sou avarento, Senhor. Enfim, estou dando um exemplo, alguns. Deus não vai ficar desapontado com você, porque se há no seu coração um desejo de entrega, o Senhor, Ele vai te restaurar, Ele vai te limpar, te perdoar. A Bíblia diz que quando nós nos entregamos ao Senhor, nós nascemos de novo. Nós lemos que a doença da alma é o quê? Incurável, não é? Não tem cura para ela. Só tem um jeito para ela: morrer e nascer de novo. Só tem uma solução para nós: morrer e nascer de novo. Ah não, mas dá para dar um jeito. Não dá para maquiar, irmãos. Não dá para levar pecados para quem quer ir para o reino de Deus. Não dá para levar junto. Nós precisamos nos entregar ao Senhor, e nós precisamos morrer para o pecado e nascer de novo para Cristo. Aleluia. Não estáis informados de que ao vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos deste a quem obedeceis? Verso 16. Seja do pecado para a morte, ou seja a obediência que leva à justiça. A justiça é a obra de Cristo por nós. Quando se fala justiça de Deus, você pode incluir tudo o que você imaginar de bênção dentro da justiça de Deus. Libertação, cura, salvação, justificação, redenção, expiação, tudo está na justiça de Deus, na justiça de Cristo. Aleluia. Jesus, Ele não substituiu Barrabás, sim ou não? Ele substituiu a mim, Ele substituiu a você também. Verso 17. Todavia, graças a Deus, porquanto embora havendo sido escravos, havendo sido está onde? No presente, no passado ou no futuro? Se eu falar errado aqui, tem professor aqui, eu estou lascado. Amém? Tendo sido, está onde? Ficou para trás, amém? É coisa do passado. Havendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração a forma do ensino a que fostes submetidos. Então nós éramos escravos do pecado. A palavra do Senhor nos alcançou, nós nos submetemos a ela. Estando submetidos, agora está no presente. Agora está acontecendo, agora, nesse momento. Nós estamos submissos, nós ouvimos a palavra. No passado nós éramos escravos, nós ouvimos a palavra. Agora no presente nós estamos submissos à palavra do Senhor. Verso 18. Vós... Olha Paulo explicando aqui do que nós fomos libertos. Vós fostes libertos do pecado e vos tornaram escravos da justiça. Parece um paradoxo. Escravo da justiça. A justiça de Cristo me libertou. E Paulo fala, escravos da justiça. A Bíblia explica isso lá em Levítico. Quando um escravo dava o tempo dele ser liberto, chegava um período e a data, ele era escravo e tinha uma lei que em determinado tempo ele teria que ser liberto. E aquele escravo, ele era liberto e o seu senhor dava essa notícia para ele, essa alforria para ele. Mas em muitos casos, alguns escravos, eles amavam tanto o seu senhor que eles preferiam continuar na casa do Senhor. Mas agora eles eram livres, mas eles continuavam servindo mesmo sendo livres, mas não debaixo de um jugo maldito de escravidão. Nós servimos a Cristo
por amor. Ele nos libertou, Ele nos livrou, Ele nos deu liberdade. E essa liberdade, ela jamais na nossa vida pode ser confundida com libertinagem. Ela não pode ser confundida com eu posso pecar, porque o pecado ele mata. Se eu ainda vivo no pecado, ou se eu ainda deliberadamente tomo uma decisão de continuar no pecado, então eu não entendi nada. Eu não entendi nada, então eu preciso entender. E Paulo diz assim: fostes libertos e vos tornaram escravos da justiça. Essa palavra escravos aqui, ela não é um termo pejorativo, não é um termo que nos ofende, porque nós fomos livres. A questão é que agora nós nos entregamos ao Senhor. E a questão é que no passado havia senhor e havia escravo. Por isso ele ainda está usando esse termo aqui. Amém, queridos? Verso 19: expresso-me assim, nos termos do homem comum. Ele está usando aqui a cultura da época para falar. Por isso que a expressão dele é usada dessa forma: por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os vossos membros do vosso corpo como escravos à impureza e da maldade que conduz à iniquidade ainda maiores, apresentai a partir de agora todos os vossos membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Como que nós devemos servir o Senhor então? Como que deve ser a nossa entrega? De corpo, alma e espírito. Aleluia! Ou seja, tem tudo a ver o que somos, o que falamos, o que fazemos, o que comemos. Tem tudo a ver se nós cultuamos, se não cultuamos. Tem tudo a ver se nós realmente fazemos questão de manifestar a nossa adoração, nosso culto ao nosso Senhor. A nossa vida, ela é como se fosse uma Bíblia que as pessoas leem, porque a nossa vida, ela é uma ação prática daquilo que nós cremos. Aleluia! É uma ação. Nós estamos aqui, gente, não é para cumprir um protocolo. Nós estamos aqui para receber mais do Senhor. Nós estamos aqui porque o Senhor, Ele tem para nós uma fonte inesgotável. Ele é Deus. A vida flui dEle. A vida, ela nos enche, a vida transborda de nós. Se nós estivermos conectados com essa vida do Senhor, nós podemos também ser uma extensão de vida onde nós estivermos. Aonde você estiver, se você é verdadeiramente uma pessoa ligada ao Senhor, por intermédio da sua obediência, da sua vida devocional, aonde você estiver, você também vai gerar vida. Aonde você estiver, você também vai mostrar, não através de palavras. Tem gente que fala, mas isso não é suficiente. Aleluia! Às vezes é sem palavras. Irmãos, sabe o que me choca? O que me emociona? É saber que a maior mensagem de todos os tempos, ela não teve uma palavra quando o Senhor é pregado na cruz. A maior mensagem, irmãos. Isaías no capítulo 45, no versículo 22, ele ali profetizando a respeito do Messias, ele disse: olhai para mim e sede salvos, vós e todos os termos da terra. Olhai para a minha pessoa, a pessoa de Cristo, o Deus que se fez homem. Irmãos, não perca Jesus de vista. Se você perceber uma distração, recobre a sua visão novamente. E como que eu faço isso? Aonde está Jesus? Ele está em você. Ele está no seu espírito. Ele escolheu morar em você. É Deus habitando no barro. A nova aliança,
ela não construiu um templo para Deus morar, ela nos tornou templos do Senhor. Templos. O Espírito Santo veio habitar em nós. A presença do Espírito Santo em nós, ela gera em nós o caráter de Cristo, a mente de Cristo. E ela gera em nós uma vida de acordo com essa palavra. Então, quando eu quero olhar para Jesus, é só eu fechar os meus olhos e orar, e clamar o sangue de Jesus. Amém, queridos? Adorar pela fé, porque é por fé, não é por vista. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porquanto eu sou e não há outro além de ti, Senhor. Não há outro além de Cristo. Só Ele pode nos limpar, nos purificar, nos lavar. O apóstolo Pedro, quando ele conclui a sua mensagem, ele diz assim, deixa eu pegar outra versão. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Atos capítulo 3. Aleluia. Quando Pedro conclui a sua mensagem, ele diz assim: sendo assim, Atos 3:26, sendo assim, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós, a fim de abençoá-los, convertendo cada um de vós das vossas vidas pecaminosas. O Senhor Jesus ressuscitou para que nós pudéssemos nos converter, nos salvar desta geração perversa. Nós estamos inseridos no meio de trevas. Jesus disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. A luz veio ao mundo, Jesus. E a Bíblia diz que muitos amaram mais as trevas do que a luz. Estar na luz é estar em Cristo. Jesus, ele tem vida para nós. Jesus, ele tem perdão para nós. Jesus, ele tem uma verdadeira vida para nós, uma verdadeira glória para nós. Ele vive em glória. Se nós vamos estar com ele, nós estaremos aonde? Como estaremos? Em glória. Porque nós morremos com ele também. E com ele nós fomos vivificados, ressuscitados pela fé. Amém, queridos? Então, quando você se sente muito vivo, ao ponto de entender que a sua inclinação está te puxando para longe de Deus, a Bíblia diz que o Senhor te deu autoridade para vencer isso. A Bíblia diz que o Senhor te deu autoridade e poder para você vencer o pecado e não mais se inclinar para ele e não mais voltar a ser escravo de novo. Aleluia! Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos, fique em espírito. O Senhor está nesse lugar. O Senhor está aqui no nosso meio. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Os que em ti se foram e os que hão de crer, Espírito Santo, cantando enche esse ao lugar Cordeiro com uma a sua glória, canção. Jesus. Seu nome é o mais alto, seu nome
sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Santo, exaltado és. Santo pra sempre. E o seu povo canta, e o seu povo canta. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, exaltado és. Santo, santo pra sempre. Do Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 53 em diante, o Senhor Jesus os advertiu e disse: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha que glória! Ressurreição é um fato consumado para aquele que está em Cristo. Verso 55: pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Aleluia! Aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha que coisa gloriosa! Nós só fazemos isso enquanto nos reunimos. Então, aqui, de uma forma indireta, o Senhor está falando do seu povo reunido, comendo do seu corpo, tomando a ceia. Aonde nós estivermos, nós estaremos fazendo isso. Em nome de Jesus, estaremos nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Espírito Santo, seja bem-vindo. Senhor Jesus, ceia conosco. Jesus, faça notória a sua presença no nosso meio. Nós te adoramos, Senhor. Diga que você o adora, profira, expresse a sua adoração a Ele. Fale com o Senhor, peça ajuda, expresse a sua alma, o seu coração, a sua fé, a sua súplica, a sua adoração. O Senhor, Ele expressa, Ele derrama sobre nós o seu amor nessa manhã. Ele derrama sobre nós a sua graça. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, meu Senhor. Rei meu, Deus meu. Senhor, que quando nós participarmos dessa ceia, que haja uma renovação extraordinária. Meu Deus, que os teus rios fluam do nosso interior, como diz as Escrituras. O Senhor é santo, o Senhor é fiel, a sua presença é o nosso maior bem, o nosso maior tesouro é a sua presença, Senhor. O Senhor é tudo que nós temos. A sua palavra é tudo que nós temos.
Não há nada mais precioso do que o Senhor. Ninguém é mais precioso do que o Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos nessa manhã como igreja. Espírito Santo, a tua palavra diz, e eu creio, que o Senhor é fiel para completar a obra em nós. O Senhor sabe o processo que nós estamos. O Senhor conhece o processo de cada um. E eu creio, meu Deus, em um grande avivamento nessa cidade. Eu creio, meu Deus, em um avivamento começando de cada um aqui, cada um. Um avivamento pessoal. Um posicionamento pessoal de cada um. Pessoas improváveis, mas que o Senhor chamou, salvou, levantou, ungiu e capacitou para glorificar o teu nome nessa terra. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, nós te adoramos. Nós consagramos essa ceia e em nome de Jesus, sobre essa palavra nós comemos e nós temos comunhão uns com os outros e com o Senhor. Se você quiser trocar sua ceia com alguém, em um ato de misericórdia, de amor, de comunhão, faça isso em nome de Jesus. Deixa eu trocar com meu tio aqui. Troca comigo, tio. Aleluia. Troca o pão e troca o cálice também, tá? Não tem problema. Eu te amo em Cristo Jesus. Me dá um abraço aqui. Motivos de tristeza, porque o Deus que nós cremos não está morto, Ele ressuscitou. Então coma do corpo de Cristo, coma desse pão e receba vida, receba cura, receba milagre na sua vida agora, em nome de Jesus. Aleluia. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama só seu nome. Nos reunimos aqui, vem reinar sobre nós. Aleluia. Só o seu nome faz o céu se abrir, toma o teu lugar. Maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Teu nome é santo. Vamos lá, igreja, adorando o Senhor. Outro igual não há. Maravilhoso, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Seu nome é santo, seu nome é santo.